Oi, gente, meu nome é Erika, sou escritora e leitora crítica. Atualmente eu tenho um livro publicado fisicamente, o nome dele é Pupila Congelada e ele está disponível na Amazon e-book. E daqui pra frente ele vai estar disponível na Shopee físico. Então, hoje o vídeo vai ser muito importante. Vamos falar sobre expondo a realidade sobre ser escritor no Brasil. Então, venha ver. Mas antes de a gente falar sobre isso, já siga aqui, já se inscreva no canal, curta o vídeo e eu vou explicar pra vocês como eu fiz até chegar à gravação desse vídeo. Então, basicamente, eu resolvi, eu tô interessada em fazer alguma pesquisa, porque eu quero reescrever algo, uma redação sobre tal. Só que aí, de repente, pensando sobre assuntos, logo me veio à cabeça a realidade de ser escritor, autor, publicado ou não publicado aqui no Brasil. E sabe, eu sei as dificuldades e eu sei que outras pessoas também enfrentam as mesmas dificuldades que eu. Então, pensando nessa importância, eu vim colocar aqui para as outras pessoas para que a gente, alguns problemas que nós enfrentamos, que podem ser melhorados, sejam expostos para as pessoas puderem ajudar, apoiar e ver que isso acontece nesse meio como escritor ou autor. Então, quando veio essa ideia, eu pensei, eu preciso gravar um vídeo. Eu não posso escrever uma redação, jogar na internet ou mandar para um professor. Eu preciso gravar um vídeo e postar nas redes sociais para que as pessoas soubessem dessa informação importante. Então, eu realizei uma pesquisa com vários outros escritores que eu conhecia e não conhecia, mandei para diversas pessoas formulários para que elas me respondam algumas simples perguntas que eu fiz nele. E com ele, a gente aqui vai desenvolvendo um bate-papo com eu e com vocês, metáforas. Então, a gente vai ler aqui os primeiros, assim, que foram por ordem. Então, vamos lá. Então, a primeira pessoa que mandou foi acho que pode ser um pseudônimo ou nome, mas tá bom. Ele tem cerca de 18 a 30 anos ou mais. E a primeira pergunta que eu fiz: comecei escritor no Brasil, com intenção de publicação. Como quero dizer sobre ser escritor com intenção de publicação? Moto, gente, moto passando. Com intenção de publicação, porque pode ser um autor que está escrevendo um livro, não tem nenhum livro publicado, mas tem intenção de publicar o livro que está escrevendo ou pensa em escrever. Então, eu queria saber como é esse processo e tal, mas aí a pessoa respondeu: eu sou publicado e autopublicado. Então, possivelmente ele já publicou o livro dele independentemente, com os custos do bolso dele, e também foi publicado por alguma editora ou algum processo seletivo e tal. Comecei a escritor Brasil com obras publicadas. E ele falou: difíceis. Somos um país de pouca leitura. Mesmo comparando com nossos vizinhos latinos-americanos, 99% dos leitores leem menos de 1% dos livros publicados. O que ele trouxe foi uma pauta realmente muito importante. O Brasil é um país de pouca leitura. E também, quando temos leitura, são muitos, às vezes, muito desvalorizadas, porque os livros que fazem mais sucesso atualmente brasileiros são livros clássicos, livros mais caminhão agora. São livros que não são tão recentes assim ou publicado por uma grande editora. Então, esses livros, os outros livros que são publicados independentes, por editoras pequenas, são completamente esquecidos. E, às vezes, as pessoas mesmo decidem comprar livros de fora pra, pra ler. E, tipo assim, quando tem nossa cultura aqui completamente rica, cheia de história pra contar. Quais são suas principais dificuldades? Alcançar leitores. Como eu disse aqui, como pelo fato de ter essa grande foco em editoras grandes, livros de fora ou livros clássicos, quando se trata de livros brasileiros, acaba sendo muito difícil essa parte de alcançar leitores. E acaba de o autor tendo que acabar sendo mais de uma coisa que ele não é. Por exemplo, tem que estudar marketing para poder, principalmente se for um autor que se publicou independente. Eu publiquei independente e sei o quanto é difícil, gente. Muito difícil mesmo. Por quê? Porque eu, depois de publicar o livro, eu que tenho que continuar postando as coisas, pensando como vou continuar divulgando, como vou continuar fazendo as pessoas engajarem no meu livro, como eu vou fazer meu livro chegar nas pessoas. E é um desafio que eu tenho que enfrentar todos os dias como
uma autora independente. E então, aqui a última pergunta do formulário: quais medidas, projetos, etc., que possam surgir para mudar essas dificuldades? Conscientização de que a leitura de livros nacionais independentes é tão divertida quanto os livros de editora grande. Que não existe diferença de qualidade, que, pelo contrário, a criatividade do independente é maior, porque ele não está preso nas amarras das editoras. Eu acho que essa pontuação que ele estava aqui não quer dizer que os livros de editoras grandes sejam ruins. Eu acho que não é essa parte. É a questão de que normalmente a editora tem toda uma estratégia de marketing. Eu posso estar falando besteira, mas eu penso assim. Barulho, gente, desculpa. Eu vejo assim, que, na verdade, como tem toda uma estratégia de marketing, eles precisam escrever livros que é aquilo que as pessoas estão demonstrando mais interesse em ler. Então, nem sempre o escritor vai escrever o que quer. Ele vai escrever o que a editora quer que ele escreva, porque sabe que aquele livro vai vender. Porque, para a editora, o livro não é livro, é produto. Produto. Então, eu vejo assim, e não sei se é assim que funciona, mas eu acho que foi essa pontuação que ele trouxe aqui. Indo para a próxima resposta, quem mandou foi a Ana Souza, que inclusive eu conheço, é uma escritora aqui da minha cidade. Beijos. Ela tem de 18 a 30 anos mais. E a mesma pergunta: como é ser escritor no Brasil com intenção de publicação? Muito difícil, tanto o trabalho intelectual quanto para a captação de recursos para publicação. A gente sabe o quanto é difícil ter os recursos para a gente conseguir publicar um livro. Principalmente quando você se inicia jovem, vamos supor. Eu dizendo como eu que iniciei jovem. Eu não tenho trabalho porque eu estudo. Então, para ter conseguido captar os recursos, demorou anos. Anos, literalmente, para eu conseguir juntar todos os recursos, fazer todos os orçamentos possíveis e, e várias pessoas diferentes para conseguir achar um valor bom que eu pudesse pagar e isso foi muito difícil. E nem todos conseguem. Porque até aqueles mesmos que trabalham têm outras prioridades, contas de casas, filhos. Então acaba sendo uma coisa muito difícil de se conseguir. Então, às vezes, em questão de editoras, cobram também para publicar. Cobram. E editoras grandes a gente acaba nem conseguindo ter acesso, porque eles focam em autores que já têm livros publicados e tudo mais. Se você for um autor dependente, às vezes tem uma chance de uma editora te notar e querer publicar, começar a publicar por ela. Mas como você é um autor que ainda tem intenção de publicar, é muito difícil você conseguir recursos para conseguir dinheiro e talvez publicar por uma editora tradicional que não cobre, que mais mesmo assim pode vir a ser rejeitado. Então é uma coisa muito, muito complicada. Aí eu também fiz a pergunta: como é ser escritor com o Brasil com obras publicadas? Passamos por um processo de desvalidação profundo e pelo sucateamento da leitura. As pessoas já não dão tanto valor às obras publicadas. É uma coisa real que eu acho que um tempo que eu acho que a leitura aumentou muito conforme os anos foram se passando. Eu vejo isso porque conforme a gente vai passando, a gente vai ver que as redes sociais, que antes não tinha quase nada, agora tem bastante coisas de leitura, mas ter obras publicadas hoje em dia não é a garantia do sucesso. Porque antigamente, quando você publicava algo, era extraordinário. Mas agora não é uma garantia. Então, às vezes, você pode gastar caríssimo para publicar um livro, mas mesmo assim não conseguir continuar com aquela carreira, com aquela dinâmica de continuar escrevendo, continuar publicando. Então, é uma coisa que acaba sendo meio difícil. Quais são suas principais dificuldades? Falta de gestão governamental e financeira. Falta de gestão governamental, eu acho que é as oportunidades que nós escritores temos em questão a. Por exemplo, eu sou escritor. O que eu tenho que a prefeitura, o governo pode me dar como escritor? O quê? Então, eu acho que essa foi a questão da falta de gestão. E financeira, que a gente, como eu já falei, é muito difícil você conseguir dinheiro para publicar. E mesmo quando você publica, você ainda pode perder um grande valor se não conseguir o retorno. E acaba ficando bem mais pesado ainda para o seu bolso, principalmente se você demorou, talvez tirou um dinheiro do seu trabalho e tudo mais. Quais medidas e projetos, etc., que possam surgir para mudar essas dificuldades? Disposições digitais e amplas para atender os escritores de forma abrangente.
Eu acho essa ideia muito boa, porque talvez um processo seletivo para obras serem publicadas assim, de forma abrangente, seria muito bom e eu acho que aconselharia muitas pessoas e daria muita oportunidade para todo mundo. E não seria algo só para quem já é publicado, ou quem não é, ou quem é profissional, ou quem fez curso, ou quem não fez, ou quem se fez, formou na faculdade ou não se formou. É algo que daria para todos os escritores, todo mundo que escreve teria uma oportunidade de ter suas obras publicadas ou em qualquer outra plataforma, seja audiolivro. E acho que seria uma coisa muito boa. E se alguma gestão ou alguma instituição disponibilizasse para pagar esses custos dessas coisas, mais organizações se juntassem para fazer, gente, seria algo, não seria difícil, porque tirar de um pode doer, mas de todos, um pouquinho para juntar um valor só, não faz, não, não dói tanto assim. Vamos pro próximo. Esse é um amigo meu, Kaique, inclusive um beijo também. Ele tem de 12 a 18 anos, que eu não vou falar a idade, a gente tá falando só chetagens normalmente. Como-se escritor no Brasil com intenção de publicação. Vamos ler. Tem um texto, gente. Desespera... Despe... Desesperadora. Tive vários projetos cancelados por muitas vezes por conta do medo da minha história não ser bem recebida e vendida. Os gastos para ter um livro físico são muitos altos. Tudo isso sem uma certa segurança que o dinheiro que você gastou vai ser retornado. O pior de tudo é ver leitores brasileiros que não gostam de ler os autores nacionais muito por conta da influência gringa em nosso cotidiano. Essa pauta é muito importante e eu falei nisso no começo do vídeo. Cara, a influência de fora aqui é enorme, gigantesca. É o efeito da globalização. Mas a desvalorizar a nossa cultura por causa da globalização é uma coisa meio absurda, porque você pode ler o que quiser, com certeza, você pode ler os autores que você gosta, se é gringo ou é nacional, mas desvalorizar o nosso trabalho, gente, por favor, é uma coisa sem razão, porque é impossível não ter um livro nacional que você goste. Por exemplo, um exemplo que eu posso dar teve um evento chamado Enche o Seu Kindle, que é feito pela Divulga Nacional, acho que é o nome, inclusive amo. E aí ela foi lá e fez esse evento, acontece acho que desde o ano passado. Acontece por um dia, todos os e-books nacionais que os autores se inscreveram ficam gratuitos, gratuitos. Ou no máximo fica R$ 1,99, R$ 2,99. Gente, livros tipo, baratos e livros com boa qualidade. Mas mesmo assim, vieram pessoas dizer que não tinha livro bom, sendo que tinha mais de 5.000 livros de graça e alguns com promoções. Gente, como nenhum desses livros te agradou. Isso é uma coisa, imagina, o autor que de boa vontade, porque é o que acontece também a pirataria, de boa vontade falar, vamos fazer, vamos participar. Porque as pessoas não vão precisar piratear meu livro, elas podem ter meu livro de graça ou por um preço bem mais baixo que deveriam ser. Porque autor custou com revisão, pode ser ter sido um livro e-book, mas revisão em e-book existe, capa também existe, talvez um preparador de texto também existe nesse meio do e-book. Então, é uma coisa que também custou. Aí foram lá de boa vontade e mesmo assim desvalorizaram, menosprezaram, falando que não tinha nenhum livro bom. E é uma coisa muito real. E acho que foi até triste de se ver, tipo assim, pensar que foi na boa vontade de todos os autores nacionais em colaboração, e mesmo assim a gente ler esse tipo de coisa. Como ser um escritor no Brasil com obras publicadas? Ele falou que não tem, então. Quais são as suas principais dificuldades? Tenho problema com autoconfiança em relação à escrita. Questão de quem pode se interessar ao meu livro, dificuldade de não se desesperar, dificuldade de tentar admitir que tenho o sonho de lançar um livro. Acho que é um pouco difícil, porque vendo todas as dificuldades, a gente se sente seguro. A gente não sente que, será que eu realmente tenho capacidade de ir de frente com todos esses problemas, de tudo que eu vou ter que enfrentar antes, depois e no futuro? É uma coisa realmente muito que deixa você muito inseguro em pensar. Eu pensei em desistir milhões de vezes. Tipo, e eu vou pensar ainda mais 1.000 vezes, porque é algo realmente difícil. Mas se você
se você quer correr o risco a tentar, vale a pena. Porque qualquer coisa que você queira, mas você corre o risco, vale a pena se fazer. Porque no futuro, quando você pensar, será que eu devia ter feito isso? Começado lá desde antes? E se? Fica aquela pergunta, e o se mata mais do que você tenha feito algo errado? Então façam, não faça o seu sonho e acredite nele. E nem que isso você tem que ir de encontro com todas as pessoas que existem, todo mundo você tem que fazer coisas que você nunca imaginou fazer, é, ralar muito. Mas eu acho que vale muito a pena. Como eu disse numa poesia minha que eu publiquei não, que eu postei, que eu falei assim, eu morri um pouquinho a cada dia para que hoje eu pudesse viver cada dia a mais. Ai, gente, e é simplesmente é isso. Por enquanto, um pouquinho a cada dia, para que no futuro você viva cada dia a mais. Quais medidas, projetos e etc. que possam surgir para mudar algumas dessas dificuldades? Talvez uma bolsa, algum incentivo de governo para jovens escritores. O Kaique tem a mesma idade que eu, ou mais velho ou mais novo, não sei. Mas eu acho que um incentivo a jovens escritores é completamente essencial, porque jovens são o nosso futuro. Temos que investir neles. E é uma coisa que eu acredito muito, e por isso que eu incentivo muito. Kaique, escreva. Eu confio em você, acredito em você. Mas incentivo de questão financeira ou de uma possível publicação é completamente essencial. Eu vejo que isso acontece, às vezes eu já vi no jornal, crianças que foram publicadas, essas historinhas e tal. Isso é completamente um ótimo incentivo. Eu tive um projeto numa escola chamado Navegando na Poesia. Era um projeto que também incentivava a educação, a leitura, a escrita. E eu escrevi uma poesia. E minha poesia foi selecionada para ser publicada no livro deles. Gente, se minha poesia não tivesse sido publicada, você acha que eu teria algum incentivo para continuar escrevendo? Claro que não. E quando foi, eu senti um incentivo gigante, gigantesco. E foi tipo assim, muito, muito bom isso ter acontecido. Foi um incentivo. E às vezes, como eu falei, às vezes é algo todo mundo em conjunto, porque o projeto tem patrocínios e tal, acaba fazendo dar certo, incentivando os jovens e transformando o nosso país em um lugar melhor. O país, o mundo e assim que vai. Então eu acho uma ideia muito boa. A próxima se chama Luna, pode ser um pseudônimo também. Ela tem 18 a 30 ou mais. Comecei escritor no Brasil com intenção de publicação. O desejo de escrever e ser escritora me acompanha desde a época da minha adolescência, cerca dos meus 14 anos, que eu escrevi uma história e publicava num site específico. Pretendo publicar o meu novo projeto depois de 8 anos, seja por editora ou independente. No Brasil, pelo menos na minha bolha, a escrita nacional muitas vezes é deixada de lado em detrimento de alguns autores de fora do país. Uma das pessoas que eu sinto que revolucionou isso e esse mercado, trazendo holofote para a escrita nacional, é a Bruna Vieira, que inclusive rendeu a série De Volta aos 15 na Netflix. Aliás, sou #TheonJoel. Gente, eu não assisti, mas eu acho que eu me senti até incentivada a assistir agora. Porque eu não assisto muito série, gente, mas eu me senti incentivada a assistir. E eu acho que isso é uma verdade. Eu conheço a Bruna Vieira, eu sigo ela no Instagram e realmente, uma diva. E isso é muito importante. Porque eu acho que saca que nem tudo no Brasil, que tudo que é escrito por autores nacionais é ruim. Gente, tem muita coisa boa, gente. Às vezes, na verdade, nem era pro seu gosto. Porque eu acho que não existe livro ruim, existe que ele não era pra você. Então, gente, completamente muito, muito importante. E realmente existe essa bolha, eu acho que é uma bolha que todos os autores nacionais estão, mas quem está conseguindo holofotes, como a Bruna, está trazendo essa um pouquinho dessa credibilidade para todos nós, porque um dia ela foi como a gente, achava que isso não era possível. Então, isso torna que é possível sim. Como é ser um escritor no Brasil com obras publicadas? Ela falou que não tinha. Quais são suas principais dificuldades? Sou uma pessoa que depende muito da criatividade momentânea. Assim, sofro demais com bloqueio criativo, além do que imagino ainda como me posicionar nas redes. Então, aqui nem foi uma questão em geral, mas em questão sobre ser autor no Brasil, mas aqui foi mais uma coisa mais do autor, da criatividade do autor. Mas eu vou responder mesmo assim.
Sim, criatividade momentânea, eu já fui assim também. Mas algo que me ajuda muito é planejamento. Qual é o seu nome, Luna? Luna, se você quiser, você pode entrar em contato comigo no Instagram. Se você tiver meu número, entre em contato comigo, porque eu posso te ajudar nisso e eu tenho certeza que você vai conseguir ir longe. E não é só você que depende da criatividade momentânea, eu já dependi também. Bloqueio criativa acontece em todo mundo e acontece várias vezes comigo, mas isso tem como superar. Isso, mas isso não depende de ninguém, vai depender de você. Então, é um problema, é uma realidade sobre seu autor, mas vai depender de você. Quais medidas, projetos sérios que possam surgir para mudar algumas dessas dificuldades? Uma democratização de envio ou projeto de editora para autores iniciantes. A gente sabe que editoras normalmente aceitam pessoas que já têm uma certa visibilidade ou uma certa credibilidade. Por isso, quando eles vão enviar para eles, normalmente é muito difícil ele ser respondido e, e tudo mais. Então, realmente, uma editora talvez dê chance para autores iniciantes seja uma boa. E acho que até combina com as ideias anteriores. Vamos para a próxima. O nome dela é Lorena Luna Alves. Eu acredito que seja o nome dela. Ela tem de 12 a 14. Como ser escritor no Brasil com intenção de publicação? A dificuldade para artistas como um todo é muito notória no país, sendo a falta de investimento e de espaço uma dificuldade enfrentada não apenas por escritores, mas por um todo que se refere à arte. Os escritores têm enfrentado inúmeras dificuldades, desde a falta de oportunidade até a pirataria intensa pela falta de condição financeira do seu público. Então, gente, isso é realmente algo que acontece muito, gente. Caiu um cisco no meu olho. Eu tô chorando. Peraí. A pirataria intensa acontece muito, muito mesmo. E isso foi algo que eu presenciei. E quando eu vi, tipo assim, autores que eu admirava muito, autores nacionais que eu admirava muito, isso sendo pirateado em massa, eu fiquei, cara, eu não acreditava que era real até ver. Cara, já somos desvalorizadas. Já somos desvalorizadas. E quem talvez valoriza um pouquinho, gosta da nossa escrita, pirataria, faz pirataria. Gente, foi dinheiro. Eu vi uma situação de que a menina tava triste, irritada, com toda a razão, que o livro dela que estava R$ 6 foi pirateado. E a pessoa que fez isso riu, porque eu vi acontecer, riu. E foi algo absurdo, absurdo. Porque quando não somos levados a sério pela nossa escrita e é desvalorizada, já ficamos tristes. E quando ela é levada a sério, fazem pirataria e a gente fica sem nada. Os dois levam a mesma coisa, ficamos sem nada. E é uma situação muito, muito, muito triste. Como é ser escritor no Brasil com obras publicadas? Ser escritor publicado no Brasil é enfrentar inúmeras dificuldades financeiras, além de frustração pessoal. Verdade. A jornada até a publicação de um livro é bastante árdua. Contudo, os escritores publicados, na maior parte das vezes, não têm garantia de sucesso e estabilidade. Outra verdade. Porque eu publiquei o meu livro agora. Pode ser um sucesso agora no começo. Mas é uma garantia do meu sucesso? É uma garantia da minha estabilidade? Só o tempo para dizer, só o meu esforço para recompensar. Mas, mesmo assim, se a gente for depender só dos leitores, pode ser algo que não dê muito certo. Porque, como eu falei, existe muita desvalorização. Não estou dizendo em todos em geral, porque tem leitores maravilhosos que super valoriza, como essa que faz a Enche Seu Kindle, mas tem outra parte que não, que são a parte que desvaloriza, que faz pirataria, e é uma coisa muito recorrente no nosso país. Quais são suas principais dificuldades? Atualmente, uma das principais dificuldades é adquirir relevância no mercado. Por haver uma gama de informações, nem sempre os leitores vão te encontrar. Meu conselho para quem está começando é ser resiliente e perseverante. Meu conselho é o mesmo. Adorei. E realmente, gente, você vai ter que respirar fundo, você vai ter que lutar cada dia mais, porque não é fácil. Eu estaria mentindo se dissesse que é, mas não é fácil. Mas o difícil sempre vale a pena, porque o caminho mais fácil pode, pode te levar a algo, mas nem sempre vai ser aquilo que vai te deixar realmente feliz.
Quais medidas, projetos e tricessem que possam surgir para mudar algumas dessas dificuldades? Mais oportunidade para escritores jovens brasileiros, com concursos de poesia, de contos e etc. Com a gratuidade para escritores de baixa renda, pois os escritores pertencentes às camadas mais pobres da sociedade enfrentam muitas dificuldades no nosso país. Além disso, tomar medidas como incentivo à leitura é baratear o custo final dos livros e dar suma importância para melhorar a situação dos escritores. A educação sucateada também tem uma atuação direta no fator da leitura. Por isso, é preciso defender e priorizar a educação nas escolas públicas, incentivando a juventude leitora. Achei genial! Eu acho que o incentivo à leitura é o principal. Leitura ajuda a escrita. E a escrita ajuda a leitura. É uma coisa que se junta e melhora, gente. Porque ler é ser sábio e é ser inteligente. Porque a leitura aumenta o seu vocabulário, te ajuda no português, te ensina tanta coisa sem você pisar um pé fora de casa ou um pé fora da escola. É você encontrar várias realidades, ler várias histórias, navegar por vários países, descobrir várias coisas da história do país, de outros países, sentado na sua cama. É uma coisa simplesmente completamente que mudaria se todos tivessem a mesma oportunidade. Porque, por exemplo, nem todas as escolas têm bibliotecas. Nem todas as crianças têm acesso a livros. O importante de fazer é incentivar, ter uma biblioteca numa escola, ter bibliotecas públicas na cidade, que seja de fácil acesso também. Ah, livros, por exemplo, tem um aplicativo que eu indico muito, que eu vou até fazer uma divulgaçãozinha dele aqui que eu amo. Não fui pago para fazer isso, gente, mas é o Biblion, eu acho que é assim que fala. E ele é perfeito. Ele funciona como uma biblioteca, acredito eu, de São Paulo. E ele funciona que você pega livros emprestados e depois de um tempo você devolve. É um sistema completamente incrível, incrível. E para quem quer começar a ler e não tem como pegar um livro físico em um lugar ou não tem na escola, é um ótimo para começar, conseguir começar a ler e não precisar ter um custo com os livros. E também acaba até sendo uma coisa boa, porque você não está, acredito eu, que esse livro, que essa biblioteca seja legal, mas funciona realmente como uma biblioteca. E lá tem até, acho que o endereço da biblioteca e tal, uma biblioteca de São Paulo. E eu acho isso genial. É, gente, perfeito, perfeito. E é incrível. Para a próxima, foi o Pietro Cristello, outro amigo meu de simulação. Um beijo para você também. Tem de 14 a 18. Como ser escritor no Brasil com intenção de publicação. Ser um jovem transgênero com o sonho de conseguir compartilhar minha história para as pessoas e transmitir mensagens através de poesias é sem dúvida um grande desafio. Ainda mais para alguém de baixa renda, que não tem condições de arcar com investimentos para publicar meu livro, além de ter uma logística e marketing para a venda dessas obras. Uma realidade difícil, mas espero conseguir um dia. É claro que você vai conseguir. Eu gosto muito das poesias que você já me mandou uma vez e um dia você consegue e se precisar de qualquer coisa, pode entrar em contato comigo. Sobre isso é realmente muito verdade. Porque o nosso país, por mais arcaico que ele seja, existem muitas pessoas preconceituosas que acabam deixando a minoria, né, de lado. Então é uma coisa que tem que ser trabalhada na mente da sociedade. Então, pense com calma, gente. Todos nós somos seres humanos, todos nós temos que respeitar a felicidade de cada um. Quais são as suas principais dificuldades? Talvez conciliar meu tempo de escrita com todas as outras demandas pessoais, além de ainda não saber como ingressar no mercado, já que não é valorizado no nosso país. Nosso país. Informação e toda a logística para publicar. Realmente, é completamente complicado conciliar. Mas isso aí é uma coisa que não é uma dificuldade que tem os leitores, mas é algo que é uma coisa de si mesmo, que depende de si mesmo para mudar. Se as outras demandas pessoais são mais importantes que sua escrita, que se continue assim. Mas se sua escrita é mais importante que suas demandas pessoais, talvez você tenha que parar e pensar como posso fazer para tornar a minha escrita minha prioridade por agora. E realmente o mercado, realmente para você entrar no mercado é muito difícil. Muito difícil, como falou, você pode publicar, fazer toda aquela logística que já é muito difícil, ter sua obra com direitos seus, para que não houve plágio, fazer
publicar, fazer com o serviço de capa, revisão, preparador de texto, diagramação, e no final, né, receber retorno por tudo isso que você gastou. É, é algo realmente difícil. Quais medidas, projetos SESC possam surgir para mudar algumas dessas dificuldades? Algo que transmita essas informações para jovens de baixa renda. Acho que ele está falando acesso à informação para jovens escritores, que eles possam ver que isso é possível, que esse sonho deles de publicar seus livros, ser escritores, é possível. Mas isso vai depender muito de todos se juntarem para mudar essa realidade. A próxima, eu acho que é um pseudônimo. Eu não vou saber falar esse pseudônimo, mas eu vou mostrar. Vai estar aí na tela. Tem de 12 a 18 anos. Como ser escritor no Brasil com intenção de publicação? Incrivelmente embaraçoso. O processo de publicação, com muita gente querendo nos extorquir para fazer correções, arte e editores que fornecem copies. Por exemplo, editores que criaram um site paralelo e você só tem todas as pessoas que já pagou a história de um colega de trabalho. Bem, eu não entendi muito, mas eu vou tentar repassar aqui o que eu entendi. Realmente, existe gente que cobra preços absurdos para os serviços. Mas eu acho que o valor de fez alguém a gente não pode julgar. Porque a pessoa sabe o valor do seu trabalho, do tempo que ela gasta naquilo. Eu acho que o mais que a gente vai fazer, se o preço não tá bom pra gente, procurar outra pessoa, né? Então eu acho que eu não gosto muito de me meter. Agora, editores que aplicam golpes é muito real. Por exemplo, eu já fui aprovada por ter um livro publicado por uma editora, mas eu teria que arcar com um valor muito alto e ainda, eu que teria que fazer a divulgação do livro. Eu teria que cuidar de algumas partes. E isso, moto novamente. E isso não ficaria bom pro meu bolso e nem com o retorno que eu ia ter, porque eu não ia receber nem 50% do valor do livro. E isso sem contar que eu nem fechei, gente. Eu não fechei. Mas imagina se eu tivesse fechado e nem ter recebido o meu livro. Então, gente, é algo muito importante de se ver. Às vezes, editores que você encontra por aí, vai antes de sua obra, tem que tomar muito cuidado, porque pode acontecer de plágio, mostro novamente, pode acontecer de plágio, pode acontecer de cobrar um custo muito alto e depois você publicar com ela, talvez você receba seu livro, mas mesmo assim você não vai ter retorno nenhum pro dinheiro que você gastou e seu livro vai ficar esquecido. Então, é realmente importante. Alnos tem uma obra publicada. Quais são as suas principais dificuldades? Desenvolvimento de diálogos. Conselho para você, faça curso de escrita. O que eu mais indico é desse site aqui, porque ele é perfeito em vários cursos de escrita lá. E se você quer melhorar a sua escrita, participe, faça. Tem custo, mas se você não quer gastar, eu vou indicar canais como Fixomos, Instagrams de escritoras como Carol Escreve, acho que se chama Editor Esther, Arquitetando Palavras, são muito bons, tá? Eu indico super. Quais medidas e projetos, etc., que possam surgir para mudar algumas dessas dificuldades? Programas ou grupos de objetivo de maneira presencial online, principalmente de vendas de escritores já publicados. Isso é algo que já acontece e foi criado pelos próprios autores. Um foi criado por uma empresa, por exemplo, a Bienal. A Bienal é um ótimo recurso para você ir vender seus livros, mas nem sempre você tem custo de você ter uma banca lá. Mas eu acho que você pode mesmo assim entregar um panfleto sobre o seu livro e você acaba ganhando visibilidade, porque todos eles são leitores. Então é um recurso muito bom. Mas a Bienal acontece em pontos do Brasil, pontos. Então, às vezes, que, por exemplo, vai acontecer em São Paulo. São Paulo, tecnicamente, nem fica tão longe de onde eu moro. Fica tipo, daqui pra lá 11 horas. Nem é um dia, 11 horas. Só que ir para São Paulo e voltar vai custar. A alimentação vai custar. Se, vamos supor, a Bienal dura, sei lá, 3 dias. Vai custar ficar 3 dias lá. Pagar hotel, alimentação, vai custar. Transporte para ir para a Bienal, talvez do hotel do lugar que eu tô ficando, vai custar. Fazer a impressão dos panfletos também vai custar. Então é uma coisa que você tem que ter dinheiro para conseguir participar. Mas se tiver na sua cidade, eu acho que vale a pena. Mas aí você vai ter que gastar com panfleto e transporte.
e talvez levar uma comidinha de casa, mas gasta bem menos do que, tipo, eu que teria que ir para outra cidade para conseguir participar. Então, esses programas, talvez fazer programas mais acessíveis, que talvez não tenha custo, talvez um processo seletivo para você conseguir estar no evento. Aí, se você passar, eles arcam com a sua ida e sua volta, sua hospedagem, sua alimentação, seria ótimo. Parece até um sonho, mas nenhum sonho é possível. Estamos chegando na penúltima resposta. Essa é da Fernanda, ela tem 18 a 30 anos ou mais. Como ser escritor no Brasil com intenção de publicação? Complicado. Geralmente, para dar início à sua carreira, tem que bancar do próprio bolso e correr atrás depois. Como já disse diversas vezes nesse vídeo, o custo é a principal dificuldade. E que realmente, para você dar início à sua carreira, ou você gasta, mas se você não quiser, ou você não gasta. E é completamente complicado. Eu acho que o único programa que você, como dá início à carreira, é o QDP da Amazon, porque você tem como publicar seu livro em e-book de graça. Mas mesmo assim, se você quer que seu livro alcance leitores, que ele seja conhecido, você ganhe visibilidade, comece a vender mais, você vai ter que arcar com revisor, diagramador, para seu livro, capista, para fazer sua capa, para seu livro também não ir de qualquer maneira. E ainda as pessoas falarem, nossa, eu não tô conseguindo ler esse livro porque a diagramação tá desconfortável. Ah, tem muitos erros de português, eu não consigo ler. Ah, eu não achei a capa feia, não me interessei, não vou comprar esse livro. Essas coisas de você não contratar um serviço bom ou não contratar pode acontecer. Ela não tem obra publicada. Quais são as suas principais dificuldades? Atualmente, me ajustando financeiramente para fazer esse investimento. Você realmente vai ter que se ajustar muito para você conseguir fazer esse investimento. Porque realmente custa caro, caríssimo. E você contar outras coisas pessoais da sua vida que você tem que gastar dinheiro também, porque não é nessa vida de graça. Então é uma coisa que deixa realmente difícil. Quais medidas, projetos, etc., que posso surgir para mudar algumas dessas dificuldades? Eventos e concursos para divulgação de novos autores. Esse Showkindle eu vejo como um evento que acontece durante o dia que divulga autores nacionais. Podem existir outras iniciações que ajudem nós, escritores, a ganhar mais visibilidade, porque se a gente publicar nosso livro, a gente tem uma certeza de uma garantia de retorno, de estabilidade. E agora, a última resposta, mas o nome dela é Samantha Iepes. Desculpa se eu falei errado, Samantha. Quantos anos você tem? De 12 a 18. Como ser escritor no Brasil com intenção de publicação? É difícil achar editores que não cobram muito caro para publicar, realmente. Mas tem a publicação independente, que eu acho mais moto. Eu acho mais vantagem de publicar do que independente do que por editora. Porque a editora, eles tiram uma porcentagem ainda do valor que você recebe, que das vendas do seu livro. Já com a publicação independente, por mais que você não tenha uma garantia de sucesso, quando o seu livro for vender, você tiver um bom marketing, você consegue receber um retorno bom e ainda ficar com 100% do retorno, pedir próxima remessa e ainda ter lucro. Então é uma coisa muito boa. Ela não tem obra publicada. Quais são as principais dificuldades? Continuar escrevendo o livro que está escrevendo, bloqueio criativo. É um problema que todos os escritores enfrentam, mas qualquer coisa, como eu já indiquei nas passagens anteriores que falaram a mesma coisa, assistam, façam curso, assistam esses canais. E se qualquer coisa, você pode entrar em contato comigo no Instagram ou no WhatsApp. Quais medidas, projetos, etc., que possam surgir para mudar algumas dessas dificuldades? Eu tento me inspirar nos escritores que mais amo para tentar construir uma ideia minha. Gente, é uma coisa que muitas pessoas fazem e acho que é algo genial, tipo, a gente ter um escritor meio que indo de frente, mudando essas visões que a gente tem sobre ser escritor no Brasil, mas a gente também criar para ter uma ideia nossa, ter a nossa própria vontade, então isso é completamente essencial. Então, escritores que vocês que conseguirem chegar longe, amamos vocês e continuem incentivando a não desistir dessa carreira. Então, é isso. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha aberto a cabeça de muitos leitores, de muitas pessoas, e que esse vídeo chegue ao alcance para que a gente possa mudar a nossa história. Como diz, não, nós escritores, não somos histéricos, somos históricos. Então, a gente precisa mudar essa realidade no Brasil. Então, até a próxima!